A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. O tema: o casamento profético do ungido. Salmos dos filhos de Corá, Salmos 45. Com o coração transbordando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja a minha língua como a pena de um sábio escritor. És dos seres humanos o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que o Altíssimo te abençoou para sempre. Mantém a espada à cintura, ó herói. Cobre-te de esplendor e majestade. Em tua majestade, cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão realizes feitos portentosos. Tuas flechas afiadas e certeiras atingem o coração dos inimigos do rei, e sob teus pés caem as nações. O teu trono, ó Deus, permanece incólume por toda a eternidade. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e abominas a impiedade, e por isso o Eterno, teu Deus, escolheu-te dentre todos os companheiros e ungiu-te com óleo de júbilo. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. As filhas do rei te visitam, presenteando, prestando honra, e à tua direita se posta a noiva real, ornamentada com joias em ouro puro de Ofir. Escuta, ó filha, considere e inclina os teus ouvidos e atenção, e esquece o povo e a tua casa paterna. E assim encantarás tua beleza, o rei, e sendo ele teu senhor, inclina-te em reverência perante ele. A ti, filha de Tiro, os poderosos cortejarão com seus presentes, mais que em suas vestimentas recobertas de ouro está em seu interior a dimensão de sua honra. Com trajes bordados com ouro é conduzida perante o rei. As virgens de seu séquito e acompanharão. E com regozijo e grande emoção entrarão no palácio do rei. Os teus filhos sucederão no trono dos teus pais, por toda a terra os tornarás príncipes, por todas as gerações lembrarei o teu nome, e eternamente hão de te louvar todas as nações. Um salmo que ilustra uma profecia acerca do príncipe Messias. Esse salmo que é centrado no Evangelho e aponta tão somente para ele, o noivo, que se casa com a sua igreja e que é Senhor e Rei da igreja. Um salmo que reflete o seu governo, um salmo em que o nosso Salvador aqui fala acerca do matrimônio e da solenidade desse matrimônio, como é um ato reconhecido nos céus. Não temos motivos para pensar que aqui se fale acerca de qualquer casamento humano, mas a gente pode utilizar como uma analogia até bíblica o casamento de Esté, quando existia ali uma mulher chamada Vasti, que já tinha o seu convívio com o rei, porém ela foi uma mulher desonrosa. E quando o rei foi desonrado, Esté entrou em cena para assumir a posição daquela mulher.
O rei Assuero, ou Xerxes, como ele é chamado lá no livro de Esther, concede a Esther todo o amor do seu coração. Uma mulher bela, uma mulher que tinha um símbolo em seu coração de humildade, uma mulher que sabia ser submissa e reverente ao seu Senhor, uma mulher que se casou com este homem e uma mulher que assumiu grandes responsabilidades com esse marido, as responsabilidades de um reino e também as responsabilidades de não deixar com que todo um povo perecesse. Não é diferente hoje. Hoje, a Igreja de Cristo, a Igreja está casada com o seu Senhor. Este casamento profético, este casamento que fala de como eu e você, em Cristo Jesus, devemos estar diante dele, de que forma nós devemos estar. E o que é que ele requer de nós enquanto igreja? No Novo Testamento, ele até faz essa simbologia acerca deste casamento, de Cristo como sendo o noivo, do Senhor como sendo aquele que vem pegar a sua igreja, a sua noiva. Ali a gente sabe que fala das parábolas das virgens no Novo Testamento, daquelas que estavam atentas à chegada do seu noivo, as nécias, as loucas, as insensatas e aquelas que eram sábias e que se acordaram e ambas precisavam fazer reservas, porém as insensatas foram procurar o azeite das suas amigas para acender as suas lamparinas, porém elas não puderam dar. Deus, ele requer de nós que a gente venha, enquanto igreja do Senhor, se preparar com o coração submisso, se preparar para aquilo que está por vir e neste tempo presente nos sujeitarmos ao governo absoluto com um coração bem sincero diante da presença de Deus. Sabemos que se Deus, o próprio Deus não rejeitou o seu povo, o povo de Israel, a princípio, por causa da incredulidade do seu coração, também não será diferente conosco. Estas analogias aqui, algumas delas podemos destacar a princesa que está no palácio. A gente pode pensar que Deus não fez a mim e a você para vivermos eternamente nesta vida aqui em desonra. Muitos de nós guardamos em nossos corações tantos sofrimentos, tantas lutas, algumas cicatrizes de muitas batalhas, mas é certo que na mansão celestial, onde ele reservou a grande cerimônia, 7 anos de boda do Cordeiro, onde nós vamos desfrutar enquanto igreja do Senhor, de uma unidade plena e perfeita com o nosso Cristo, vai valer a pena tudo o que você passou e toda a história que você carrega. Este rei que aqui pelo salmista é tido como alguém que defende a verdade e a justiça. É alguém que ressalta a busca por esta verdade e usa as pessoas para poder falar e revelar esta verdade. Esta boca que proclama a palavra de Deus é a minha e a sua. A palavra é dele, nós somos apenas o instrumento. O Senhor, ele reina. O Senhor é majestoso, ele é o Senhor da verdade, ele é Deus misericordioso e sua mão tem feito atos poderosos desde o passado e o seu reino vai durar para sempre, como diz o salmista. De fato, o seu reino é eterno. Jesus, que é o verdadeiro rei escolhido por Deus, segundo a linhagem de Davi, e que se revela como o Senhor e Salvador, e que aqui é utilizado nesses salmos como o nosso noivo, o ungido de Deus. O casamento apresentado aqui como a bodas do Cordeiro, que é a união definitiva do seu povo, eu, você, igreja do Senhor. Aleluia. Ó noiva, você que está ouvindo agora, pode ser que você seja um homem e diga assim, eu não sou uma noiva, você é. Esqueça dos teus parentes,
no sentido literal, esqueça da casa do teu pai, porque aquele que quiser seguir após ele deve se unir a ele. Interessante que desde lá do Gênesis ele diz, não é? Quando o homem se une à mulher, os dois tornam-se uma só carne. Você agora é uma só carne com o Senhor. Às vezes a saída da casa paterna é difícil, às vezes se envolve, não é? Tantos medos e temores de seguir uma nova vida com um novo esposo, o medo de ser amada, de ser desprezada por esse marido. Pois bem, nesta analogia podemos dizer que Deus, ele está satisfeito com a sua noiva e ele requer de mim e de você santidade. Ele requer reservas de oração, vestes lavadas. Ele requer de mim e de você uma postura de uma virgem, de uma noiva que não vai se corromper com pecado, de uma noiva que está neste momento na compreensão e no entendimento do que é o reino, de uma noiva que age de uma forma diferente, que não vive uma vida de loucura, não vive uma vida desregrada. Por você ser linda e bela, é por isso que você atrai o desejo do rei. Não é diferente, aqui o rei deseja essa noiva. A noiva é encorajada simplesmente a confiar no que ela tem de melhor. E você? O que tem de melhor para o Senhor? Você sabe que Ele te busca? A Bíblia diz que Ele busca os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. E se seu espírito for um espírito submisso ao Senhor, você certamente defenderá a causa de Cristo e a causa do Evangelho. Eu acho interessante porque ele começa dizendo algo que ele diz com um coração transbordando de boas palavras. Eu recito meus versos em honra ao Rei. O que os seus lábios têm falado para agradecer a Deus por essa aliança eterna, que começa pela fé, mas que se consumará numa realidade que eu e você não está nem apto a pensar sobre isso? Será que você entende o reflexo desse compromisso e dessa aliança no presente e você tem a dimensão do que isso será lá no futuro? Como a pena de um sábio escritor, este salmista, ele desejou honrar ao seu rei. E você, enquanto tem vivido, você tem também honrado ao seu rei? Você tem agradecido por tamanha salvação, por tamanho ato de justiça e de bondade de Deus para conosco? Você tem falado para o Senhor e dito para Ele que o desejo do seu coração é chegar lá? Incline-se para Ele e seja reverente perante Ele. Existem muitas pessoas que perderam essa reverência. Existem muitas pessoas que perderam o sentido da submissão. Existem muitas pessoas que não entenderam o verdadeiro evangelho. Por que não frisar o verso de número 13 que diz que muito mais do que as vestimentas cobertas de ouro dessa realeza, dessa princesa casada com esse rei, ou desta noiva casada com este marido, muito mais do que o que estava por fora era o que estava no interior, que era a dimensão da sua honra. Como Deus ama um coração transbordado de humildade, transbordado de submissão, um coração alegre e feliz, que busca honrar a Deus em todas as suas atitudes. Interessante que ele diz que foi ungido com óleo de alegria. Eu creio na autoridade do nome de Jesus Cristo, que o Senhor Deus, nesta noite, neste dia, nesta manhã ou nesta tarde, você que está ouvindo este áudio, em qualquer lugar onde você se encontra, possa compreender a responsabilidade do que é estar diante da presença de Deus. Que você possa compreender, na pessoa de Cristo Jesus, você é salvo. E através dessa confissão, você possa adentrar na família de Deus e você possa também ser chamado, ser chamada como uma mulher graciosa ou como um homem de Deus, um homem gracioso, a adentrar nesta aliança que começa aqui pela fé, mas que se consumará nos céus até a eternidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.
que o noivo, o Messias, o Cristo, reine sobre sua vida com toda autoridade e com todo poder, e que ele venha exercer atos de justiça, misericórdia e de bondade sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe essa comunhão perfeita e plena com o seu Salvador e aproveite para poder prestar honra a Ele com o teu coração, reverenciá-lo e com teus lábios exaltar o seu nome. Isso é um privilégio. Amém.